Olá, amigos. Sou Sandoval Alves da Silva, procurador do trabalho, professor de processo civil da Universidade Federal do Pará, doutor e mestre pela mesma universidade. E estou aqui mais uma vez, a convite da Escola Superior do Ministério Público da União, para falar sobre o acesso à justiça na reforma trabalhista trazida pela Lei 13.467/2017. E vou fazer essa análise não sobre todos os artigos, mas apenas alguns. Os parágrafos 3º e 4º do artigo 790, sobre o enfoque do mínimo existencial para o acesso à justiça gratuita, o artigo 790b, 791-A e parágrafos 2º e 3º do artigo 844, sobre o acesso à justiça laboral e o princípio da sucumbência implantada por esta lei, os parágrafos 2º e 3º do artigo 8º, o artigo 702, inciso 1F, e parágrafos 3º e 4º do mesmo artigo, sobre o enfoque das limitações de interpretação judicial trabalhista, sempre sob o viés do acesso à justiça, especial da justiça social, as restrições inconstitucionais e contrárias às convenções internacionais de direitos humanos trabalhista de acesso à justiça, as violações de princípios da independência funcional, da justiça laboral, unidade de jurisdição, dentre outros. Então, vejamos, sobre o enfoque do mínimo existencial na justiça gratuita, o dispositivo analisado, ou os dispositivos analisados são os parágrafos 3º e 4º, que têm o seguinte teor do artigo 790. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais de trabalho, de qualquer instância, conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita. Até aí nenhum problema. Agora vem o problema. Inclusive quanto aos traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Vou demonstrar que esse limite é aquém do que poderia ser considerado alguém hipossuficiente na justiça do trabalho. E diz o parágrafo 4º, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas de processo. De tal forma que a lei foi muito tímida nessa hipossuficiência, de forma até que demonstrar sua hipossuficiência, mesmo tendo uma presunção legal. O segundo aspecto, que é o acesso à justiça laboral e a inserção do princípio da sucumbência, trazida pela Lei 13.467, de 2017, tem o artigo 790b, com o seguinte teor: a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais e da parte sucumbente na pretensão do objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Diz o parágrafo 4º que, somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, que são os honorários periciais, ainda que em outro processo a União responderá pelo encargo, de forma sucumbente. Primeiro eu tenho que acessar ao trabalhador, só depois eu vou atrás da União na justiça gratuita. E o segundo artigo é o 791-A, sobre o princípio da sucumbência. Ao advogado, ainda que em causa própria, serão devidos honorários da sucumbência, entre 5% e 15%, do valor da liquidação ou do proveito econômico obtido. O parágrafo 1º diz que nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria, também são devidos os honorários. E o parágrafo 3º traz a perspectiva de que, na procedência parcial, o juiz arbitrará os honorários da sucumbência recíproca e é vedada a compensação entre os honorários. O parágrafo 4º do mesmo dispositivo diz que, vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, o trabalhador continuará devendo por até 2 anos. E se porventura ele entrar por esses 2 anos postulando alguma coisa e tiver direito, será compensado dos honorários periciais e nos honorários da sucumbência do advogado. E isso é devido, inclusive, em reconvenção. De tal sorte que, se um reclamante propõe uma ação e a empresa propõe uma reconvenção, ele pede na reclamação e na reconvenção, ele deve os 2 honorários da sucumbência, que vai consumir seus créditos alimentares, que possivelmente ele ganha nesse processo, e em outro processo durante 2 anos, impedindo que ele acesse a justiça laboral para outras violações do direito do trabalhador. No mesmo modo, os parágrafos 2º e 3º do artigo 844 diz que se ele ficar ausente, se ele se ausentar na reclamação, na primeira audiência, será condenado ao pagamento de custas
ainda que ele seja beneficiário da justiça gratuita. E ele só pode entrar com uma nova ação, uma repropositura da ação, se ele depositar em juízo o valor proveniente dessas custas. E o terceiro enfoque, que são as limitações da interpretação judicial trabalhista, eu trago à baila o artigo 8º, os parágrafos 2º e 3º, que diz que as súmulas e enunciados da Justiça do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não sejam previstas em lei, trazendo a ideia do juiz boca da lei. E o parágrafo 3º traz a ideia do juiz boca do negociante mais forte, que diz que no exame da convenção coletiva ou acordo coletivo do trabalho, a Justiça do Trabalho só analisará os elementos essenciais do negócio jurídico nos termos do Código Civil e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, ou seja, prevalecendo o mais forte, porque o juiz não pode, será o juiz, o boca do negociante mais forte. E o artigo 702, 1F, diz que para que a Justiça do Trabalho estabeleça ou altere súmulas e outros enunciados da jurisprudência, ele tem que ter decidido de forma idêntica, em no mínimo 2/3 das turmas em pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas, podendo ainda, por maioria de 2/3, modular. A modulação não tem um problema. O problema está na exigência exagerada do formalismo, na formação dos precedentes vinculantes à Justiça do Trabalho. E o parágrafo 4º diz que essas exigências se aplicam aos tribunais regionais do trabalho. Bem, traçadas essas premissas, eu quero trazer aqui a percepção desses artigos à luz do acesso à justiça. Mauro Capelletti, na década de 70, fez uma análise mundial do acesso à justiça, verificando a crise, estabeleceu 3 grandes entraves. Primeiro, são os elevados gastos econômicos e os ônus temporais, demora muito tempo. E, para isso, ele trouxe várias pesquisas. A ideia de que tinha conflito de massa e o processo não estava preparado para defender os direitos difusos e coletivos e que tinha litigantes habituais, de tal sorte que esses litigantes habituais estavam tendo economia de escala, estavam fazendo relações informais com os membros das instâncias decisoras e estavam fazendo testes e estratégias em cima desses processos. E veja, Capelletti trouxe, portanto, ideias para superar esses óbices. Ao custo econômico elevado, ele defendeu a justiça gratuita, que se propagou por todo mundo. Para os conflitos de massa, dos direitos coletivos difusos, ele propôs um modo de ser do processo, que hoje nós temos o processo coletivo, a tutela coletiva, para proteger essas violações. Em relação à terceira percepção dos litigantes habituais, criou uma percepção de uma justiça social para proteger o hipossuficiente, o litigante não habitual, que é o caso do trabalhador, do consumidor e todos aqueles que são juizados especiais, aqueles que sofrem microlesões ou lesões e não têm como proteger seus próprios direitos. Percebido, portanto, que é necessário se permitir o acesso à justiça, faz-se necessário que o Estado seja moldado a atender isso, a ter uma justiça gratuita, uma justiça social, a fazer uma adaptação do processo para atender os conflitos de massa. E com isso nós podemos analisar sobre as concepções de Estado. Por exemplo, nós temos a concepção de Estado liberal, ou Estado mínimo, vindo da Revolução Francesa, que prega a não intervenção dos negócios privados. O Estado não deve intervir, o mercado por si só faz justiça. E isso se revelou fracassado com as revoluções industriais, a Revolução Russa e as grandes guerras mundiais, demonstrando que o Estado necessita fazer intervenção quando as forças não forem equiparadas no mercado. Exemplo entre indústrias e empresas e consumidor, exemplo entre capital e trabalho. Para isso, se desenvolveu o Estado Social, o Estado de Providência, para dar prestações a quem precisa, a quem não pode lutar pelos seus direitos. O Estado Social acabou com o excesso de despesa entrando em um certo colapso, se desenvolveu a ideia de um Estado de direito social e democrático, que é um Estado social com participação democrática do cidadão e com atendimento da justiça material, e depois se desenvolveu o que nós hoje vivemos, chamado Estado subsidiário ou Estado mínimo, em que o Estado só intervém para fomentar, coordenar e fiscalizar a iniciativa privada e fazer parceria. De cara, nós já sabemos que, para superar a crise de acesso à justiça, a concepção de Estado mais acomodada é a concepção de Estado social ou de Estado de direito social ou democrático. Por quê? Porque essa concepção de Estado é quem atende os direitos sociais. E para atender os direitos sociais,
Vamos aqui verificar o Paulo Branco e o Ingo Sarlet, que diz que nos direitos sociais tem-se os direitos de defesa, o direito de participação e os direitos a prestações. E dentre os direitos a prestações, eu enquadro o acesso à justiça gratuita, uma justiça especializada, o Estado teria que fornecer isso. E o Sarlet diz em direito à proteção, à participação na organização e no procedimento e a prestações em sentido estrito. E aí a participação na organização e no procedimento estaria incluída o acesso à justiça. De tal sorte que esses doutrinadores trazem uma percepção de um Estado social que atende os direitos sociais em relação ao hipossuficiente. Percebido que o Estado social é quem garante um acesso à justiça e supera os óbices trazidos por Capelletti, concebida a ideia de que o Estado tem que ter um atendimento aos direitos sociais de prestações ou de participação na organização do procedimento, cabe nós verificarmos se a nossa Constituição tem uma estrutura constitucional que consiga albergar, que consiga trazer essas premissas. Vejamos, portanto, sobre o aspecto material. Princípios ou fundamentos, são os fundamentos da República Federativa do Brasil, trazidos nos incisos 3º e 4º do artigo 1º, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Primeira premissa. Segunda, são objetivos fundamentais, trazidos pelo artigo 3º, incisos 1, 3 e 4, da Constituição, a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, bem como a eliminação de todas as formas de discriminação previstas na ordem jurídica. Tem também a consagração como direitos fundamentais os direitos sociais do trabalhador, os direitos sociais, entre os direitos sociais o do trabalho. E o artigo 7º traz os direitos sociais do trabalhador. O artigo 170, incisos 2, 7 e 8, diz que a ordem econômica será fundada na valorização do trabalho humano, protegendo o trabalhador, na livre iniciativa, na existência digna, trabalhador, conforme os sistemas da justiça social, terceira onda de Capelletti, e dos princípios da função social da propriedade e da redução das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego. Essa é a estrutura de direito material e de ordem material que a Constituição traz. E processual? Processual, ele faz a mesma, a Constituição traz estruturas semelhantes. Por exemplo, as garantias processuais de igualdade de todos perante a lei, visto no caput do artigo 5º, o acesso à justiça jurisdicional, o inciso 35 do artigo 5º, a prestação do Estado de assistência jurídica integral e gratuita que comprove insuficiência de recursos, que está no inciso 34 do artigo 5º e no artigo 134 da Constituição, as garantias da ampla defesa, no inciso 55 do artigo 5º, o devido processo legal, no inciso 54 do artigo 5º. Vários direitos sociais do trabalhador, está dentre eles o direito de ação, lá no artigo 7º, 29, a livre associação sindical no artigo 8º e o direito de greve no artigo 9º, protegendo como direito de ação. Nós temos também a defesa institucional dos direitos sociais individuais indisponíveis pelo Ministério Público, que também é do trabalhador, como acesso à justiça. Nós temos a orientação jurídica, promoção de direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita pela Defensoria Pública, prevista lá no artigo 134. Nós temos no artigo 114 a criação de uma justiça do trabalho especializada para atender a justiça social do trabalhador, que, conjugada com o artigo 2º, traz a ideia de separação de poderes. Nós temos no inciso 4º do artigo 7º o mínimo existencial para que o salário mínimo possa compreender. Lá não está o acesso à justiça, onde a pessoa, pelo trabalhador, possa arcar o acesso à justiça, o que deve ser garantido pelo Estado. Nós temos o princípio da isonomia, como eu disse, da ampla defesa, do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição, da proporcionalidade, que foi trazida pela Intervenção Federal 2.915 de São Paulo, a proibição de excesso e proteção insuficiente, trazida pela STA 175, também precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. E nós temos, além dessa estrutura constitucional, nós temos convenções internacionais internalizadas no direito brasileiro que também consagram mesmas premissas ou premissas semelhantes. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 8º, diz que todo homem tem direito a receber remédio efetivo para os atos que violam direitos fundamentais, já vimos que a Constituição trata, que lhes sejam reconhecidos pela Constituição, pela lei. O artigo 10º diz que todo homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e audiência pública por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres.
O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no artigo 14.1, diz que todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça, que deve ter dado as garantias devidas para determinar os direitos e as obrigações de caráter civil também. De outro lado, a Convenção Americana de Direitos Humanos foi até mais enfática. No artigo 8º, item 1, diz: toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro do prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação ou violação de direitos de caráter civil e, dentre eles, ele elenca trabalhistas. O artigo 25, item 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos diz: toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais, reconhecido pela Constituição, pela lei ou pela presente convenção. Ou seja, trazendo, portanto, a proteção do trabalhador como um hipossuficiente, como a justiça social. São esses os pilares que eu quero analisar esses dispositivos. Trazidos os pilares, vamos agora verificar se os artigos ou os dispositivos que eu mencionei passam pelos testes do Estado Social, dos direitos sociais, uma prestação do Estado, pela estrutura da ordem constitucional e pelas convenções de direitos humanos sociais do trabalhador trazidos ou internalizadas no Brasil. Vamos ver aqui o artigo 790, parágrafos 3º e 4º. Diz: é facultado o benefício da justiça gratuita e diz que é considerado hipossuficiente aquele que perceba salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do regime geral de previdência social. Quanto isso vale hoje aproximadamente? R$2.000. Um salário mínimo vale quanto hoje? Menos um pouco de R$1.000, um pouco menos de R$1.000. Ora, só que em tese estaria resolvido. Não, não está, porque na ADI 1442, na questão de ordem do Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal disse que o salário mínimo era inconstitucional. Por quê? Porque era incapaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador, que não preserva o poder aquisitivo, desrespeita o postulado constitucional de remuneração digna, que é um direito fundamental, impede a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Constituição. Com base nisso, e até em outros estudos também, o DIEESE traçou quanto seria o salário mínimo capaz de atender os direitos trazidos pelo inciso 4º, e seria R$ 3.668,55. Veja que dentre os direitos custeados pelo salário mínimo não está o acesso à justiça. Então, em tese, quem ganha menos de R$ 3.668,55 em setembro de 2017 é considerado hipossuficiente, não tem como marcar com acesso à justiça. Presunção. Quem está, portanto, no limite entre 2.000 e esse limite traçado pelo DIEESE, em tese é hipossuficiente, deveria ser consagrado como beneficiário do acesso à justiça. Então, isso atenta ao mínimo existencial do salário mínimo. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu trago é o princípio da sucumbência no acesso à justiça laboral. O artigo 790b e o artigo 791-A traz, respectivamente, para quem for sucumbente, se o trabalhador for sucumbente também, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais e dos honorários sucumbenciais. Logo, ele deve arcar com isso, como se o cara já está numa ideia de hipossuficiência econômica, de hipossuficiência jurídica. E diz ainda o parágrafo 1º do artigo 791-A, que serão devidos honorários de sucumbência nas ações de tutela coletiva que for assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria, ainda que seja em direito coletivo, atingindo a segunda onda renovatória de que Capelletti falou em 1970. Fala ainda em procedência parcial, e, portanto, sucumbência recíproca, onde é devido. Então, eu posso ter um processo em que o trabalhador ganhe parcialmente e ele saia devendo, porque os honorários e as perícias que foi imputado a ele consumam os créditos. E mais ainda, mesmo que seja ele tenha créditos insuficientes no mesmo processo, ele ficará com débito de até 2 anos, que se ele acessar e tiver direitos, serão compensados pelos honorários da sucumbência e pelos honorários periciais, que pode vir de uma reclamação trabalhista em que o trabalhador foi sucumbente, pode vir de uma reconvenção pela empresa que o trabalhador foi sucumbente e que precise de honorários periciais. Isso demonstra uma perspectiva muito ruim de acesso à justiça ao trabalhador.
Ainda na mesma premissa de princípio da sucumbência, onerando, portanto, nós temos os parágrafos 2º e 3º, que diz que, na ausência do reclamante, ele será condenado ao pagamento de custas. E para ele renovar a demanda, fazer uma repropositura, ele tem como condição o pagamento dessas custas para essa nova demanda, onerando ainda o trabalhador. Veja, que inconstitucionalidade nós temos, que violações nós temos? Nós temos várias. Por exemplo, pesquisas demonstram que o princípio da sucumbência torna a justiça até 2 vezes mais cara do que a justiça gratuita. Estados Unidos e Japão, por exemplo, não tem princípio da sucumbência, cada um paga a sua parte e pronto, e acabou. Na Justiça do Trabalho brasileira, como funcionava? O advogado do reclamante assumia os riscos do insucesso, por exemplo, se perdesse, ele não receberia honorários nenhum. Se ele ganhasse, seria do sucesso, ele receberia o pactuado com o trabalhador. E a empresa arcava com seus honorários, não tinha, portanto, sucumbência alguma. Agora, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma empresa que pode arcar com a sucumbência quando for o trabalhador e o trabalhador sem condições de arcar com a sucumbência quando a empresa for a vencedora, tornando, portanto, 2 vezes mais cara para o trabalhador, que é hipossuficiente. Para a empresa pode pagar, tudo bem, mas para o trabalhador, como é que ele vai pagar? E ainda, comprometendo outros processos, que ele tenha créditos alimentares. Isso é algo que contraria o aspecto da justiça gratuita, que é a primeira onda renovatória, há conflito de massa, porque inibe que o sindicato venha a proteger na tutela coletiva, e a terceira onda, que é de um acesso a uma justiça trabalhista social de atendimento. Isso, portanto, fere a ordem constitucional, a ordem convencional e o acesso à justiça laboral. Outra premissa muito importante nessa análise é que, ao dizer que os créditos alimentares do trabalhador suportarão os honorários da sucumbência e os honorários periciais, demonstra que os créditos alimentares do perito do advogado prevalecem sobre os créditos alimentares do trabalhador. Veja, eu tenho uma justiça do trabalho para proteger um trabalhador que chega lá e eu tenho seus créditos alimentares preteridos em relação aos créditos dos advogados sucumbenciais e os créditos periciais, o que parece um contrassenso sem tamanho. É algo que demonstra uma ponderação legislativa inconstitucional, contrária à Convenção de Direitos Humanos. Isso traz receio do trabalhador de ir à justiça, portanto, vai ter que suportar as violações trazidas por essas negociações, trazidas por essa reforma demolidora da Justiça do Trabalho. Isso viola o direito de ação do trabalhador, a assistência gratuita e institucional da Defensoria Pública, a isonomia, a ampla defesa, o devido processo legal, a inafastabilidade da jurisdição, proporcionalidade e a proibição de excesso ou de proteção insuficiente, porque protege o trabalhador de forma insuficiente, inconstitucional e contrária às convenções que já elenquei. Como terceiro e último enfoque, eu tenho as limitações da interpretação judicial trabalhista. Veja, certa perversidade, formalismo exagerado. Diz o parágrafo 2º do artigo 8º que súmulas e outros enunciados de jurisprudência da Justiça do Trabalho, seja do TST como dos tribunais regionais, não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei, trazendo a ideia do juiz boca da lei. O parágrafo 3º diz que no exame da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho só analisará exclusivamente os elementos essenciais do negócio jurídico trazidos pelo Código Civil. Ou seja, uma relação livre, não tem diferença, né? Trabalhador e capital estão no mesmo patamar, é a premissa que a reforma traz. E balizará o juiz sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade. Na verdade, a intervenção é zero. Isso mostra que o juiz vai ser o boca do negociador mais forte. Entre capital e trabalho, é muito fácil ver que o capital é mais forte que o trabalho e o juiz não poderá interferir para compensar a hipossuficiência do trabalhador nessas negociações. Assim entender que é constitucional, que eu entendo que é inconstitucional e contrária, deve ser afastado essas normas pelas razões que estou tecendo agora há pouco. Diz ainda o artigo 702, inciso 1F, que a Justiça do Trabalho, ao estabelecer ou alterar súmulas, deve atender às seguintes formalidades. Já tenha sido decidido de forma idêntica, por unanimidade, em no mínimo 2/3 das turmas, em pelo menos 10 sessões diferentes, em cada uma delas, podendo ainda modular os efeitos, isso daí não é problema. O parágrafo 4º, ele diz que essas observações,
Essas formalidades exageradas para editar súmulas, para alterar súmulas e enunciar de jurisprudência se aplicam aos tribunais regionais do trabalho. Vejam, essas são exigências formais exageradas, contraria o formalismo valorativo, contraria as ondas renovatórias de Capelletti, contraria a concepção de Estado social, do Estado de direito social e democrático, contraria os direitos sociais de prestações que o Estado deve fornecer, todos eles consagrados pela ordem constitucional e da Convenção de Direitos Humanos. Porque é exagerado para provar precedentes ou teses jurídicas o voto de pelo menos 2/3 de seus membros. Exigir que a matéria seja anteriormente decidida de forma idêntica por unanimidade. E no mínimo 2/3 das turmas e pelo menos 10 sessões diferentes. É realmente algo exagerado quando não insere isso para os demais ramos da justiça do trabalho. Então veja, que argumentos nós temos de inconstitucionalidade ou de inconvencionalidade ou de contrariedade às convenções internacionais de direitos humanos que consagram o acesso à justiça e aqui em especial a justiça social do trabalho. Torna o juiz boca da lei. Portanto, ele não pode apreciar a constitucionalidade ou contrariedade à convenção, tem que atender o que a lei está dizendo, ou seja, não pode ter nenhuma interpretação. Torna o juiz boca do negociante mais forte, o que, porventura, contraria toda a ordem constitucional de direitos sociais, de concepção de Estado social para a proteção do trabalhador. Traz um retrocesso nos direitos sociais, contrariando as características dos direitos sociais de continuidade, de progressividade, de não retrocesso, de exigibilidade dos direitos sociais, de independência funcional da justiça trabalhista, do juiz trabalhista, de unidade da jurisdição, porque nós temos jurisdição com mais formalidades, outro com menos formalidades, concepção de Estado social, de partilha do bem comum. Traz uma exigência procedimental exagerada, contrária aos princípios da independência funcional, da separação de poderes da unidade da jurisdição. Por quê? Porque impede o juiz de decidir de acordo com o princípio da persuasão racional e por impor à justiça obreira formalidades exageradas não impostas a outros ramos judiciais. Viola o direito fundamental à organização, que depende de providências estatais de criação e de conformação de órgãos judiciários que protejam o ipso suficiente, ao procedimento quanto a medidas normativas processuais destinadas a ordenar a fruição de direitos. Isso é uma percepção que não atende ao formalismo valorativo, que é destinado a atender ao direito substancial e a proibir a proteção insuficiente. Eu não posso ter uma proteção insuficiente para os trabalhadores. São esses os dispositivos que eu queria trazer aqui para análise, para reflexão. São essas as premissas constitucionais que eu entendo são violadas, que foram consagradas, premissas constitucionais e na Convenção de Direitos Humanos, nas Convenções Internacionais de Direitos Humanos do Trabalhador, que consagram um Estado social, um Estado de prestação, e o acesso à justiça é uma dessas prestações, é uma dessas organizações e procedimentos que deve atender ao trabalhador, que fere, portanto, o direito de ação, que fere, portanto, a justiça gratuita, que fere, portanto, o direito do trabalhador coletivo que deve ser protegido, principalmente no caso aqui em relação aos sindicatos, que fere, portanto, a terceira onda renovatória de uma justiça social que tenta proteger o trabalhador. Agradeço mais uma vez a todos pela oitiva, à Escola Superior do Ministério Público da União, e espero que isso contribua muito nas suas advocacias públicas ou privadas para que a justiça social do trabalhador seja efetivamente válida, eficaz e efetiva no Brasil. Muito obrigado.